Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito das armas contra a libertinagem. Nós vamos, na verdade, o título que eu dei para essa palestra, está lá no slide 31, pessoal aí das mídias, voltando às nossas armas contra a libertinagem. Paulo trabalhou até aqui, na sua carta aos Gálatas, o risco de nós começarmos a pender, e isso é uma coisa natural de acontecer com os cristãos, o risco de nós começarmos a pender, nós começamos na graça, nós começamos como cristãos, acreditando que somos salvos pela graça, mediante a fé, mas ao longo da nossa vida cristã, até por causa da obra do Espírito em nós, porque nós vamos nos tornando mais maduros, mas acontece um problema na nossa cabeça e no nosso coração, motivado pelo mundo, a carne e o diabo, que querem começar a nos convencer que a nossa performance é uma performance que tem algum valor diante de Deus, que nós, por meio da nossa performance, conseguimos conquistar alguma coisa de Deus. E Paulo usou, até aqui nós vimos aos Gálatas, todas as suas armas para dizer, não depende da sua performance, não depende da sua guarda da lei, não depende de você dar conta de guardar os mandamentos, não depende de você obedecer às obras da lei, porque se dependesse você estava no sal, se dependesse você estava completamente perdido. E Paulo, ontem nós vimos vários argumentos que Paulo apresentou para comprovar que a salvação é somente pela graça, justificação é somente pela fé e não por obras da lei. O problema, no entanto, é que quando a gente defende isso, quando a gente apresenta o verdadeiro evangelho da maneira correta, de novo o mundo, a carne e o diabo entram em operação, porque o diabo não é tolo. Então o diabo, ele tenta te levar para o legalismo. E quando a gente apresenta as armas bíblicas, o armamento pesado bíblico contra o legalismo, então o diabo tenta te laçar para te levar para o libertinismo ou para a libertinagem. Libertinismo seria uma posição teológica de que alguém pode viver num exagero de liberdade cristã. Libertinismo e antinomianismo são sinônimos. E libertinagem é a prática de quem acredita nessa posição teológico-filosófica. Ok? Vejam como esse é o caso em Romanos. Vejam como esse é o caso em Romanos. Olhem o versículo 3, 8. Capítulo 3, versículo 8. Pastor Tiago, sabiamente, tem lido em todos os nossos dias da conferência a carta de Paulo aos Romanos. Porque a carta de Paulo aos Romanos trata do mesmíssimo assunto que a carta de Paulo aos Gálatas, só que de maneira ainda mais detalhada, ok? E vejam como que, ao tratar aos romanos a respeito do verdadeiro evangelho, da justificação pela fé somente, veja como Paulo tem que o tempo todo cuidar das más compreensões, da tendência pecaminosa humana de ir para o extremo oposto, o extremo da libertinagem. Versículo 3:8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos o mal para que nos venha o bem, nos venha o que é bom. Ou seja, Paulo, eu vou ler um pouquinho mais o contexto, senão vai ficar difícil de entender. Eu vou ler a partir do 5. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, veja, isso é um fato. A nossa injustiça, ela faz com que a justiça de Deus apareça mais bela. Por quê? Porque Deus pune. Porque Deus pune. A nossa injustiça, o juiz santo, justo e puro que é o nosso Senhor, ele desperta a sua ira e ele então volta as suas armas contra nós para nos punir, para nos castigar por causa da nossa injustiça. Ou ele volta as suas armas contra o seu próprio filho e nos preserva, mas atira no filho. Porque Deus é justo.
E Deus não pode simplesmente deixar passar o teu pecado. Ah, você pecou? Ah, tudo bem. Tranquilo. Próxima vez você deve fazer melhor. Deus não pode fazer isso. Deus não dá anistia para ninguém. Apesar de um cântico antigo falar que Jesus nos dá anistia, isso é mentira. Deus não dá anistia para ninguém. Todas as contas abertas com Deus terão que ser quitadas. Todas. Um olhar impuro, um pensamento impuro, uma motivação imprópria. Todas as contas contra Deus terão que ser quitadas. E ou o próprio pecador vai quitar eternamente no inferno, ou o Filho de Deus quitou, pagando um terrível e alto preço. Então a nossa injustiça, ela evidencia a justiça de Deus. Porque Deus consegue mostrar vários aspectos da sua justiça diante da nossa injustiça. É isso que ele está falando. Se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a glória dele, quando eu minto, a verdade de Deus é enfatizada. Ela aparece de maneira mais brilhante no mundo. Por quê? Porque Deus vai acertar as contas por causa da minha mentira. Então a minha mentira, ela traz glória para a veracidade de Deus. Então se a minha mentira traz glória para a veracidade de Deus, então eu vou sair mentindo. Então por que eu não posso sair mentindo? Então por que eu ainda sou condenado como pecador? É a pergunta que Paulo faz. E aí então ele conclui dessa maneira que eu li. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Então Paulo está dizendo, eu não digo isso. Mas alguns estão me caluniando, dizendo que esse é o evangelho que eu prego. Que evangelho? Esse agora. Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom. Essa é a tendência do mundo, da carne e do diabo sobre o coração humano quando a gente prega o verdadeiro evangelho. Opa, então o meu pecado, ele glorifica Deus de alguma forma? A glória de Deus é exaltada pelo meu pecado? Então, meu amigo, vamos pecar. E Paulo fala, alguns caluniosamente estão dizendo que isso é o que eu prego. E a condenação deles é justa. Porque não é isso que eu prego. E isso é a conclusão pecaminosa, errada, que eles estão tirando a partir do que eu prego. Porque essa é a tendência do coração humano. Nós temos uma tendência para o legalismo, e quando o verdadeiro evangelho mata o nosso legalismo, a nossa tendência é ir para a libertinagem. Olha no capítulo 6, como isso acontece de novo. Capítulo 6, versículo 1 de Romanos. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ou então é graça, graça, graça maravilhosa, maravilhosa graça, como o firmamento e sem fim. É graça pura. Então eu vou continuar pecando para que essa graça apareça de maneira cada vez mais gloriosa e maravilhosa? Resposta de Paulo, é claro que não. Essa é a tendência do coração humano. Você prega o verdadeiro evangelho, ele mata o legalismo, mas ele desperta a libertinagem. Porque nós somos quebrados, irmãos. Nós somos quebrados. Olha o 6,15. Romanos 6,15. Então, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Perceba como o tempo todo Paulo tem que ficar neutralizando essa tendência pecaminosa do coração. De olhar para a graça de Deus, falar assim, rapaz, essa graça é coisa boa mesmo, é completinha essa graça. Então eu não preciso ser tão sério em relação à minha vida cristã. Então eu posso mentir, porque é graça. Eu posso ser falso, porque é graça. Eu posso ser um péssimo marido, uma péssima esposa, porque tudo é graça. Essa é a tendência do coração humano.
Havemos de pecar porque estamos debaixo porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Paulo responde, de modo nenhum. No próximo slide, eu fiquei sem o passador aqui, viu gente? No próximo slide, é só um gráfico para ilustrar isso que a gente está dizendo desde o primeiro dia aqui. A nossa tendência é... Será que eu levei ele ontem na minha mochila? Espero que não. Estava bem aqui na gaveta. Beleza, obrigado, meu irmão. Isso é só para ilustrar essa realidade. Que o verdadeiro cristianismo, ele é esse centro de uma salvação absolutamente de graça, a qual nós nos apropriamos por meio da fé, sem absolutamente nenhuma boa obra e nenhuma participação ativa, positiva da nossa parte. A salvação, ela não depende, e a vida cristã também não. A boa vida cristã também não depende do legalismo. Da nossa decisão de, nas nossas forças, conseguirmos vencer as nossas tentações e os nossos pecados. Não depende, irmãos, não depende. Só que também não é o fato de que por causa disso, então, a gente pode falar, então liberou geral. Então eu posso viver do jeito que me der na telha. Então eu posso enfiar o pé na jaca, posso sair pecando à torta e à direita, porque afinal a graça de Deus vai me cobrir. E para falar sério, os meus pecados, no final das contas, até glorificam a Deus. Porque eles apresentam de maneira mais gloriosa a graça de Deus. Paulo fala, quem pensa assim deveria ser condenado. A condenação deles é justa. Então, a partir desse momento agora, desse final da carta aos Gálatas, o que Paulo vai fazer? Até aqui, ele estava com todas as suas armas direcionadas contra o legalismo. Mas pastor sabe o que ele era, ele sabe que ao atirar muito fortemente no legalismo, o libertinismo começa a aparecer. O antinomianismo, uma decisão de viver absolutamente sem lei, começa a aparecer e começa a querer tomar conta do nosso coração. Então o que Paulo faz nos capítulos 5 e 6 de Gálatas? Ele volta suas armas contra o libertinismo, ou contra o antinomianismo, ou contra a libertinagem, ou contra um exagero da liberdade cristã, ou contra aquilo que Dietrich Bonhoeffer chamava de graça barata. Graça barata. É quando você começa a abusar da graça. O que o autor de Judas chama de transformar a graça de Deus em libertinagem. É contra isso agora que Paulo vai falar. Por que Paulo precisava falar a respeito disso? Quais são os problemas que fizeram com que Paulo tratasse a respeito disso? O 5,13 começa a nos mostrar qual é o problema. Esse é um versículo muito central nessa carta, nesse sentido que nós estamos tratando aqui. Vamos ler todo mundo junto? Para alguns de vocês acordarem? Porque, bem, não dá para ler todo junto, porque eu estou com a Nova Almeida atualizada, né? Mas vamos ler mesmo assim, vocês leiam com a de vocês, eu leio com a minha. Porque vocês, irmãos... Vocês lembram que ontem eu falei que ele terminava aquela grande argumentação em liberdade? Você lembra da argumentação dele? Nós somos filhos de Sara, nós não somos filhos de Agar. Nós somos filhos da livre, nós não somos filhos da escrava. Nós fomos chamados para a liberdade. E isso é verdade. Nós cristãos somos absolutamente livres, com a verdadeira liberdade. Nós temos a verdadeira liberdade, podemos usufruir essa verdadeira liberdade. E agora Paulo começa a neutralizar a nossa tendência pecaminosa. Mas não use a liberdade para dar vazão à tua carne. Não use a liberdade do Evangelho
para deixar que a tua carne reine. Não use a liberdade do Evangelho para se entregar aos desejos corruptos e pecaminosos da tua carne. Então, esse é o problema. A verdadeira liberdade cristã pode ser transformada em libertinagem, libertinismo. Por quê? Porque nós somos egoístas, irmãos. Porque todos nós, sem exceção, somos terrivelmente egoístas. Por isso que o versículo 14, Paulo fala do ame o próximo como a você mesmo. Deixa eu fazer um ponto aqui. Quais são os 2 maiores mandamentos da Bíblia? Fala direito, gente. Quais são os 2 maiores mandamentos da Bíblia? Isso! E amar o próximo, ótimo. Amar a Deus e amar o próximo. O que um falso evangelho psicologizado e cheio de autoajuda começou a dizer? Para amar o próximo, você tem que primeiro amar você mesmo. E aí esse falso evangelho criou um 3º mandamento que Deus nunca te deu. Ame a si mesmo. Isso é falso evangelho, gente. Isso é o falso evangelho da Disney. Let it go, let it go. Entendedores entenderão. Isso é um falso evangelho. Seja você mesmo. Liberte-se de tudo que as pessoas tentam impor sobre você. E seja autêntico. Isso é mentira do diabo. Esse é o primeiro mandamento da Bíblia satânica. Ame a si mesmo. A Bíblia nunca tem esse mandamento. Nem o perdoe a si mesmo, também não está na Bíblia. Por quê? Porque todos nós já nos amamos muito mais do que deveríamos. A tua luta é amar o outro mesmo tanto que você se ama. Você já se ama muito mais do que deveria. Mas pastor, eu genuinamente não gosto do meu cabelo. Eu entendo. Tem gente que não gosta mesmo, eu também não gostava. Até que essas molinhas fisgaram minha esposa. É verdade, foi num acampamento de carnaval. Eu jogo bola, aí eu sento do lado dela. Menina mais linda da igreja, tá? E ela põe a mão no meu cabelo. E ela falou assim, nossa, que legal. Eu falei assim, é? E fisgou, cara. Foi o anzol que a fisgou, entendeu? Deus sabe o que faz. Você fica triste porque alguém que você não gosta tem um cabelo feio? Você fica triste? Essa pessoa que eu não gosto tem um cabelo feio. Isso mexe com vocês. Você fala assim, oh, puxa vida, eu estou tão triste. Porque a pessoa que eu não gosto tem um cabelo feio. Não, você fala assim, não tem um cabelo feio. Então por que você fica tão triste porque você tem um cabelo feio? Ou que você acha feio, ou que a sociedade acha feio? Porque você se ama pra caramba. E você não queria ter esse cabelo porque você se ama. O problema nunca é falta de amor próprio. O problema é sempre exagero de amor próprio. Sempre. Por isso que a Bíblia nos diz, ame o próximo como você ama a si mesmo. Nosso problema é egoísmo e orgulho. Nunca baixa autoestima. Esse negócio não existe. Isso é mentira de um falso evangelho psicológico cheio de autoajuda. Não existe baixa autoestima. Agora eu estou calmo. Vamos lá. O que esse egoísmo causava lá entre os Gálatas? Versículo 15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, é claro, se você é egoísta, você vai viver para se defender. O falso evangelho das minorias oprimidas, ele fala, você foi oprimido, historicamente você foi lesado,
E o mundo te deve, o mundo precisa pagar, porque o mundo te deve. E aí o que você se torna? Uma pessoa aguerrida exatamente nisso, em morder e devorar os outros. Porque afinal você foi lesado a sua vida inteira. Irmãos, nós vivemos num mundo cheio de pecado, todo mundo é lesado. Todo mundo é lesado. Essa tendência para libertinismo e libertinagem, ela está dentro de nós. E essa é a grande luta, irmãos, essa é a grande luta. Porque o nosso pior inimigo não é o diabo. O diabo pode fazer e acontecer ao teu redor. Pode colocar todas as armas dele contra você. Se a tua carne não decidir cair, você não cai. O diabo não tem o poder de obrigar você a pecar. Não tem esse poder. Claro, ele tem o poder de transformar a tua vida numa vida muito miserável para ver se você peca. Mas fazer você pecar, ele não tem esse poder. O terrível vilão, portanto, não é o diabo nem o mundo. O vilão da tua vida é você. É a carne. Assim como o vilão da minha vida sou eu. Eu é que estrago tudo na minha vida. Eu é que me levanto contra o meu casamento. Eu é que me levanto contra a minha santidade. Eu é que atento contra as coisas boas da minha vida. Eu sou o maior vilão da minha vida. E você é o maior vilão da tua. Na história da tua vida, você não é o mocinho. Você é o bandido. Por isso que Paulo diz no versículo 16... Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, vocês jamais satisfarão capítulo 5, versículo 16 de Gálatas. Vocês jamais satisfarão aos desejos da carne. Desejos da carne. Aí ele vai falar sobre as obras da carne. A gente vai ver tudo isso com mais vagar daqui a pouco. No 5:26, por enquanto, eu só estou mostrando qual é o problema, ok? Daqui a pouco a gente volta e vê a solução que o apóstolo Paulo apresenta. No 5:26, ele fala o seguinte, não nos deixemos possuir de vanglória. O que é vanglória? O que é vanglória? Nesse sentido que Paulo está falando aqui. Vamos lá, gente, me ajuda. Oi? Glória para si mesmo. Amor próprio? Vanglória. Buscar glória própria. Buscar amor próprio. Paulo fala, não se deixa possuir de vanglória. A vanglória está doida para tomar conta do teu coração. Vanglória está doida para te possuir. Te possuir. E o que acontece quando alguém se deixa possuir de vanglória? Deixa eu ensinar uma regra de interpretação bíblica para vocês. Sempre que aparecer imperativo ou proibição, seguido de gerúndios. Gerúndio, pastor, não lembra o que é gerúndio? Ando, indo. Cantando, falando, orando, pregando. Certo? Imperativo ou proibição seguido de gerúndios. Ele está dizendo, se for um imperativo, o que fazer e como fazer. É igual enchei-vos do Espírito. Falando, entoando, dando graças e submetendo. Imperativo e gerúndios. Proibição e gerúndios. Ele está te dizendo o que não fazer e como não fazer. É o caso aqui. Onde é que eu estou que eu já me perdi? 5:26. Não nos deixemos possuir de vanglória, é uma proibição. Não faça isso. E aí ele diz, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quando você está cheio de vanglória, o que acontece? Você sai provocando os outros.
e você sai tendo inveja dos outros. Já percebeu que inveja é o pecado que a gente não assume na igreja? A gente assume orgulho. Irmão, eu tenho um grande problema com orgulho. Sabe por que a gente assume orgulho? Porque dá um orgulho. A gente se sente superior quando a gente assume orgulho. Como não ter orgulho, não é? Difícil não ter orgulho. Sendo eu, é muito difícil não ter orgulho. Então eu lido com orgulho, irmãos. Eu tenho esse grande problema na minha vida de ter que lidar tanto com orgulho. Você teria se você fosse eu também. Dá orgulho assumir orgulho. Agora, inveja. Automaticamente, quando você assume, você está se humilhando. Então ninguém assume inveja. Ninguém chega no irmão e fala assim, meu irmão, fiquei morrendo de inveja do teu carro. A gente não assume. Esse pecado a gente não confessa. Porque é muito humilhante. Mas é um dos pecados mais corriqueiros, tá? Acontece o tempo todo. Por quê? Porque a gente tem essa tendência de vanglória. E a Bíblia deixa claro, se você tem vanglória, você é uma pessoa que fica provocando os outros e tendo inveja dos outros. É assim que você funciona. Gente, a Bíblia é prática, viu? A Bíblia é linda. A Bíblia, ela revela o teu coraçãozinho. Como eu tenho um amigo que chama de coração peludo. Seu coração peludo, seu coração sujo, seu coração cheio de coisa ruim. A Bíblia, de maneira muito precisa, ela revela. Outro problema de uma atitude libertina, do oposto ao legalismo, é julgar o outro. Embora isso também seja uma atitude do legalista, mas o libertino, na verdade, o legalista, quando ele olha o pecado no outro, a tendência dele vai ser acusar o outro e destruir o outro. O libertino, quando ele olha o pecado do outro, a tendência dele vai ser talvez se corromper junto. E aí Paulo fala sobre isso no capítulo 6. Quando ele diz, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, veja, uma outra pessoa que está pecando. Vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Porque Paulo sabe que a partir do momento que a gente olhar alguém pecando, e a gente não for tratar com legalismo, com rigor legalista, Paulo sabe que a nossa tendência vai ser a tendência oposta, de deixar se infectar pelo mesmo pecado. Porque a gente é quebrado nesse nível aí. Por isso que a gente precisa desesperadamente do Espírito, que é a solução que Paulo vai apresentar, que a gente vai ver daqui a pouco. Olha o 6:3. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Outro versículo lindo que fala sobre o coração humano. A partir desse versículo, o que nós somos ou não somos? Vamos interpretar, gente. Se alguém julga ser alguma coisa, vírgula, não sendo nada, vírgula. E aí ele continua, que eu não lembro. O que ele diz? Engana-se mesmo. Engana-se a si mesmo. O que nós somos à luz desse versículo? Nada. Certo? Isso é um aposto. Se alguém julga ser alguma coisa. Aí Paulo explica. Não sendo nada. Mas na verdade você não é nada. Okay? Mas você está julgando ser alguma coisa. Mas você na verdade não é nada. Mas como você não é nada e está julgando ser alguma coisa, então você está auto-enganando. Auto-engano. Que é uma das maiores realidades também da nossa vida. Nós nos auto-enganamos o tempo todo. Aliás, isso é uma coisa curiosa. Eu aprendi isso com a minha esposa. Se alguém mente para você uma vez, beleza. 2, 3, 4. Você começa a ficar de bode com essa pessoa. 5, 6. E
toda vez que essa pessoa está contigo, ela tenta mentir para você. Chega uma hora que você fala assim, não dá? Que raio de relacionamento é esse que você só mente para mim? Não existe mais como a gente continuar relacionando. Eu não consigo ter confiança em você, porque você é muito mentiroso. Quem é a pessoa que mais mente para você? Isso aí, minha irmã. Nós. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. O maior mentiroso da tua vida é você. Quem mais mentiu até hoje para você é você. Você sabe que você é a pessoa com quem você mais conversa, né? Alguns põem isso para fora. Alguns conversam em voz alta consigo mesmos. Mas a maioria de nós, todos nós, conversamos com a gente. Aliás, nós somos os maiores influenciadores de nós mesmos. Nós falamos conosco o tempo todo. O tempo todo. E muito do que a gente fala com a gente é mentira. A gente fica tentando se convencer de mentiras. É isso que Paulo está chamando aí de auto-engano. Se você julga ser alguma coisa, e na verdade você não é nada, você entrou num processo de auto-engano. E aí volta no versículo 6, 7. Capítulo 6, versículo 7. Não se enganem. De novo, auto-engano. Qual é esse outro auto-engano? Esse outro auto-engano é o auto-engano de que eu posso pecar e não vai acontecer nada de ruim comigo. Eu posso semear porcaria, mas ainda assim eu vou colher coisa boa. Eu posso semear o mal no meu casamento, nos meus relacionamentos, na minha igreja, na minha empresa, na minha vida profissional, mas ainda assim eu vou colher coisas boas. Isso é um auto-engano. E finalmente no 6:9, Paulo fala a respeito Bem, eu vou ler o versículo. Ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Por que alguém tem que falar isso? Não nos cansemos de fazer o bem. Por que Paulo teve que escrever isso? Vamos lá, gente. Eu não estou te enxergando, irmã, me ajuda. Opa, está bem aqui na minha... Ah, não, lá atrás. Quem foi? Opa, lá atrás, achei, irmã. É isso mesmo. Porque cansa. Fazer o bem cansa. Se você é uma boa esposa e você vê que não tá valendo a pena, teu marido não muda, você começa a falar assim, estou começando a cansar. Se você é um bom marido e tua esposa nunca reconhece, você fala assim, estou começando a cansar. Nós temos uma tendência, porque nós somos intrinsecamente egoístas por causa do pecado, nós temos uma tendência de cansar de fazer o bem. Jesus não cansava de fazer o bem. Jesus fazia o bem. Jesus era reconhecido pelo bem que fazia? Muitas vezes não. Ele era perseguido pelo bem que ele fazia. Mas ele não cansava de fazer o bem. Mas nós temos a tendência de cansar de fazer o bem. Então, todas essas coisas que Paulo apresenta aqui são o problema. Nossa tendência de dar liberdade para a carne, nosso egoísmo, nossas brigas, nossa tendência de satisfazer os desejos da carne, nossa tendência de fazer florescer em nós as obras da carne, nossa vanglória, nossa provocação, nossa inveja, o pecado do outro causar tentação em nós, o nosso auto-engano de julgarmos ser alguma coisa enquanto nós não somos nada, o nosso auto-engano de que não vai existir punição, de que as nossas más sementes vão produzir alguma coisa que presta, e o nosso cansaço de fazer o bem. Esse é o nosso problema. O problema oposto ao legalismo, certo? Então, de um lado, você tinha o legalismo com todas as suas tendências erradas. Extremo orgulho, a extrema atitude de julgamento dos outros e de diminuição dos outros. Você tinha o legalismo com os seus erros. Aí Paulo neutralizou o legalismo. E aí agora ele se volta para o outro problema, que é o problema do libertinismo. E ele apresentou para a gente qual é esse problema e agora ele vai tratar. Ok? O que a gente faz então? Se a gente é esse monstro, e nós somos... como é que a gente faz, então, para resolver a nossa
vida. Vamos voltar para o 5:10 e agora a gente vai ler os textos. 5:10, Gálatas 5:10. Não é o 5:10, é o 5:13. Não sei por que eu coloquei 5:10 aí, é o 5:13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Nós fomos chamados à liberdade. Tudo aquilo que a gente viu. A promessa de Abraão é nossa, nós somos livres, não somos filhos da escrava. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, presta atenção. Se a Bíblia te dá uma ordem e te fala um pelo contrário, ela está te falando o que não fazer e o que você tem que fazer para conseguir não fazer o que você não tem que fazer. Certo? Não dê ocasião à sua carne. Em vez disso, pelo contrário, o que você tem que fazer? Sejam escravos uns dos outros. Eu acho tão triste o fato dos tradutores brasileiros não terem coragem de traduzir escravo como escravo. Eu acho muito lamentável que eles sucumbam diante da pressão social do que era a escravidão no Brasil e nos Estados Unidos. Então eles facilitem o texto, eles tirem o poder do texto, traduzindo como servo em vez de como escravo. Como é que você faz para dominar a sua carne, para não dar vazão à tua carne? Você adota uma atitude servil, uma atitude de servir os outros. Minha esposa é conselheira bíblica. E ela estava atendendo uma pessoa que estava com vários problemas em várias áreas da vida. E o problema, no final das contas, era o problema de todos nós. Ego inflado, orgulho, egoísmo. E aí minha esposa passou o remédio, prescreveu o remédio. O teu remédio é o seguinte: conversa com o pastor da tua igreja e pede para ele te deixar lavar o banheiro da igreja na segunda-feira de manhã, antes da faxineira passar por lá. Essa foi a prescrição do remédio. Por quê? Porque a gente precisa, de vez em quando, ser humilhado. Uma das coisas espirituais que eu faço de vez em quando, não faço porque eu quero não, tá? Faço porque alguma contingência me leva a ter que fazer. Mas uma das coisas espirituais que eu faço de vez em quando é andar de trem lá em São Paulo. Trem, eu não estou falando metrô, metrô é chique. Estou falando trem. É bastante espiritual a experiência. Porque você vê gente que vale tanto quanto você e que passa todo dia por aquilo. Aquela pressão de estar tão unido com todos os outros. E você começa a pensar que você não é mais importante do que pessoas que sofrem, pessoas que têm grandes dificuldades. Como é que você domina a tua carne, sendo servo dos outros pelo amor? Mas se eu fizer isso, vão abusar de mim. Uhum. Se eu fizer isso, vão pisar em mim. É isso aí. Seja bem-vindo à vida cristã. Seja bem-vindo ao verdadeiro cristianismo, de servir as pessoas, mesmo quando elas não reconhecem e não te valorizam. Porque toda a lei, diz o apóstolo, se cumpre num só preceito: ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam devorando uns aos outros e mordendo, tenham cuidado para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Alguns casamentos aqui da igreja precisam só desses 3 versículos aí, 13, 14 e 15. Só esses 3 versículos curariam o teu casamento. Só precisa disso. Parar de querer senhorear um sobre o outro, de querer mandar um sobre o outro por causa de motivações egoístas, e decidir servir
um ao outro pelo amor. Só isso resolveria as lutas do teu casamento. Digo, porém, o seguinte, Paulo sabe que isso é impossível para nós. Nas nossas próprias forças, isso que ele está falando é impossível. Então, para onde ele vai? Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito. Vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ele vai explicar agora, porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Gente, quem é a carne? Quem é a carne? Oi? Eu. Carne sou eu. Então, quem é contra o Espírito? Eu. Eu naturalmente, a minha naturalidade é ir contra o Espírito Santo de Deus. Ok? Sou eu que sou contra o Espírito. São os meus desejos, é o meu egoísmo, são algumas das coisas automáticas que eu tenho vontade de fazer. É contra o Espírito Santo. Eu sou contra o Espírito. E o Espírito fica lutando contra o meu ego, contra o meu eu. E eu contra o Espírito Santo que está dentro de mim. Carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Está vendo qual é o problema? Qual é o problema? O problema é o que você quer. O problema são os teus desejos, que são desejos egoístas, desejos orgulhosos, desejos pecaminosos, desejos de autorreconhecimento. Você é o problema da tua história. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estarão debaixo da lei. Ou seja, tentar viver vida cristã debaixo da lei é uma roubada. Você não vai conseguir. Vida cristã verdadeira se vive guiado pelo Espírito Santo, vivendo no Espírito e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, como é que você faz isso? Todo sermão tem a mesma aplicação. E a aplicação é uma musiquinha de criança. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Todo sermão. E tolamente a gente passa a semana sem fazer isso. Sem ler a Bíblia seriamente, sem estudar a Bíblia. Você tem que lutar com a Bíblia. Você está percebendo que você tem que lutar com a Bíblia para você entender a Bíblia? Aliás, eu quase diria que você não tem que ler a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro para ler. A Bíblia é um livro para ser estudado, para ser meditado. Para você lutar até que você entenda e receba o conteúdo abençoador dela para a tua vida. E você precisa de intimidade com Deus. Você precisa de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Você precisa conversar com Deus para que Ele faça com que o Espírito Santo guie você, tome conta de você. Porque essa é a tendência sua. Sua tendência é ir contra o Espírito, é dar vazão à sua carne. E qual é o problema? O problema é que as obras da carne são essa monte de porcaria que tem aí no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são porneia, ele começou com porneia. Imoralidade sexual é uma palavra grega, porneia, de onde vem a nossa pornografia. Primeira coisa. Então, um dos maiores problemas da nossa sociedade, evidentemente, por causa da nossa carne, é porneia, imoralidade sexual. Que funciona um tanto diferente para homens e para mulheres. Para homens é muito visual. E num grupo desse tamanho deve ter gente presa em pornografia. E você tem que viver no espírito. Senão você não vai vencer esse negócio da pornografia. Ok? Certamente tem gente presa em pornografia. Para a mulher, porneia é uma coisa mais relacional. Então tem mais a ver com livros, romances, novelas, séries de televisão, que são altamente carregadas por um melodrama sexualizado. Isso é porneia.
e é bastante consumido por muitas mulheres. Mulher também consome porneia, só que são diferentes as porneias. Isso é obra da carne. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Até aqui tudo a ver com sexo, tá? Todas as 3 primeiras palavras a ver com sexualidade corrompida. Idolatria, feitiçaria. Sabe qual é essa palavra feitiçaria aí? É a palavra farmaqueia. De onde vem a nossa palavra? Farmácia. Toda feitiçaria do mundo antigo envolvia o uso de drogas, envolvia o uso de entorpecentes. Toda feitiçaria do mundo antigo envolvia o uso de entorpecentes. Ou seja, o uso de entorpecentes, sejam drogas lícitas, sejam ilícitas, a não ser que sejam lícitas necessárias para curar alguma coisa. Mas se for uma doença fake, ou um uso pecaminoso, então ele entra aqui como feitiçaria. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, todas essas coisas, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão, facção e inveja. Todas essas coisas são relacionais. Todas essas são relacionais. São coisas que acontecem nos nossos relacionamentos. Bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Ele termina de novo, de maneira parecida com como ele começou, com pecados que têm a ver com o nosso prazer. Pecados que têm a ver com a nossa idolatria por prazer, a idolatria de nós mesmos, nosso hedonismo. Essas são as obras da carne. E essas coisas não estão fora de você. Essas coisas estão dentro de você. Isso não é... O problema, irmãos, não é a tentação que vem de fora. O problema não é o ambiente onde eu trabalho, é um ambiente muito carregado. As mulheres de hoje em dia vestem roupas muito indecentes. Essa é uma das tentações de porneia das mulheres. Ser o objeto de desejo alheio. Mas isso não é um problema teu, homem. O teu problema está dentro de você. E o problema das mulheres está dentro das mulheres. Vejam que tudo isso são obras da carne, obras do eu. Isso daqui é um retrato do meu coração e do teu coração longe do Espírito Santo de Deus. Isso é o que você é em si mesmo. São as obras da carne. Como é que a gente vence essas obras da carne? Evidentemente, mas, versículo 22, o fruto do Espírito é, de novo, amor. Amor, o serviço ao outro, em vez do autosserviço, da autopreservação, do auto-amor. É o amor ao outro. Alegria, paz, longanimidade. Eu gosto de falar longanimidade assim, porque tem gente que se irrita quando eu falo longanimidade assim. E é a minha maneira de você descobrir se você é longânimo ou não. Se você se irritou, você não é longânimo. Longanimidade é ter um pavio longo, é não se irritar facilmente. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Capacidade de dizer não a si mesmo. Capacidade de estabelecer limites para si mesmo. Isso vem do Espírito Santo de Deus. E só existem esses dois modos de vida, meus irmãos. Na carne ou no Espírito. Praticando obras da carne ou dando o fruto do Espírito. É um fruto só com vários gomos. É um fruto. O fruto do Espírito.
Ou você é dirigido pela sua carne, ou você é dirigido pelo Espírito. Ou você vive na carne, ou você vive sob o Espírito. E se você vive na carne, tudo indica que você não é crente. Ou está numa crise espiritual muito séria. Sexta-feira, me ligou um rapaz. Até que hora que vai aqui, pastor? 10h20? Eu tenho mais 5 minutos? Mas o que o pessoal vai fazer depois? O almoço está tão distante, pastor. Que isso? Obrigado. Esses dias me ligou um rapaz que ele foi lá na nossa igreja uns 3 anos atrás. Filho de pastor. Tinha casado. E o casamento, ele falou assim, agora eu não estou mais debaixo da obrigação filial. Então eu agora tenho liberdade. Então agora eu vou curtir um samba com a minha esposa. Ele é apaixonado por samba. E ele começou a ir em shows de samba, essas coisas assim. As fotos do perfil dele eram sempre fotos super sexy, super sensuais. Ele em algumas poses assim, mostrando bíceps, coisas assim. Eu falei para ele, você está num rumo que você vai cair. Você está vivendo extremamente baseado na tua carne. E você vai cair. Eu falei coisas bastante duras para ele. Ele sumiu da igreja e sexta-feira ele me ligou, depois de 3 anos. Resumindo a história, perdeu o casamento, está vivendo uma depressão bastante forte, conseguiu bastante dinheiro, tem um bom emprego, mas está vivendo uma vida super miserável. Super, 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 super miserável. E se arrependendo terrivelmente de ter achado que ele podia curtir um pouquinho a vida da carne. Ver só um pouquinho como é o mundo. Porque afinal ele nasceu na igreja. Ele não conhecia nada do mundo. Então ele quis dar uma provadinha. E ele se lascou muito, irmãos. Ele se lascou muito. E ele ainda não está do lado certo. Sexta-feira eu falei para ele, você está em cima do muro e eu não faço ideia para que lado você vai cair. Agora, se você cair do lado errado, mais uma vez, talvez seja a última. Porque Deus não fica dando chance todas as vezes. Chega uma hora que Deus diz, basta, acabou a tua chance. Não tem mais chance de arrependimento. A Bíblia fala sobre isso. Então, como é que a gente evita essas coisas, meus irmãos? Vivendo no Espírito. Versículo 25 e 26, Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se a gente recebeu vida no Espírito, então vivamos o nosso dia a dia no Espírito. E aí, curiosamente, o que vem logo em seguida? Não nos deixemos possuir de vanglória. Ou seja, vanglória é o extremo oposto de viver no Espírito. Ou você vive em você mesmo, ou você vive achando que você é o tal, você é a pessoa, você sabe tudo, você consegue tudo, ou você vive no Espírito. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou para a conclusão, então. O que nós vimos esses dias aqui? Eu tinha esquecido de passar uma, né? Primeiro, nós vimos que o legalismo, isso foi a maioria das palestras, o legalismo é contrário ao verdadeiro evangelho. Qualquer achômetro de que você consegue, nas suas próprias forças, com o seu próprio esforço, merecer algo diante de Deus, merecer algum elogio de Deus, merecer alguma posição especial da parte de Deus, qualquer tentativa de fazer isso, ou qualquer pensamento a respeito disso, é contrário ao verdadeiro evangelho. Por outro lado, qualquer pensamento ou tentativa de viver uma liberdade cristã que seja impura, uma liberdade cristã
que dê espaço para o seu eu, para o seu ego, para a sua carne, também é contrário ao Evangelho. E qual é o problema? O problema é que nenhum de nós tem a tendência de ficar no centro. Nenhum. Todos nós temos a tendência ou a exagerarmos no legalismo, ou a exagerarmos na libertinagem, ou oscilar de legalismo para libertinagem, de legalismo para libertinagem. E o Evangelho é esse centro da salvação totalmente pela graça, mediante a fé, e de uma vida no Espírito Santo de Deus. Uma vida que é... Eu ia falar de fora para dentro, mas não é verdade, porque o Espírito Santo está dentro. Uma vida que é implantada dentro de nós, pela terceira pessoa da Trindade. Ele mora em nós. E a partir de dentro de nós, Ele começa a estender os seus tentáculos abençoadores e dominar a nossa vida. Guerreie contra o seu egoísmo e o seu orgulho. O teu problema é você. E o meu problema sou eu. Tá? Meu problema sou eu. Então nós temos que guerrear contra o nosso ego. Nós temos que lembrar que nós somos um fracasso em nós mesmos. Sem o Espírito, nós somos monstros e fracassados. Monstro mesmo. Tá? Sem o Espírito, a descrição da tua vida é as obras da carne. Com o Espírito, então nós somos gente boa. Então nós somos gente que vale a pena. Então nós somos parecidos com o nosso Salvador, parecidos com Cristo Jesus. Uma das ordens mais repetidas do texto foi: sirva amorosamente o teu próximo. Essa é a maneira de você dominar o monstro que você tem dentro de você. É você se humilhar e servir amorosamente o teu próximo. Sabe o que isso significa? Significa que alguma vez que você entrar aqui no banheiro da igreja e tiver papel pelo chão, você pode pegar. Significa que se a tampa estiver suja, você pode limpar. Você pode servir teus irmãos, mesmo em coisa que te humilha. Significa que quando precisar fazer alguma coisa que não aparece, você deve ser um dos primeiros a se alistar. Porque esse é o tipo de oportunidade abençoadora de trabalho. Você não corre o risco de se orgulhar. Você não corre o risco de ficar recebendo reconhecimento. E você recebe galardão. Significa que quando casais da igreja têm filhos mais novos, talvez você possa oferecer de vez em quando para ficar com eles, para o casal poder sair. Sexta-noite, passa lá em casa, deixa teu filho lá, deixa tua filha lá. E vai curtir um pouquinho. Porque eu já passei por essa fase, eu sei como é. Significa que quando alguém da igreja estiver doente, você pode mandar uma comida. Uma igreja que eu conheço em São Paulo, eles tiveram uma pessoa que ficou muito adoentada. E eles fizeram um movimento na igreja, o pastor não participou. Eles fizeram um movimento na igreja e conseguiram mandar um carro e trazer a pessoa de cama hospitalar para assistir um culto. Isso é ser igreja, gente. Isso é ser igreja, isso é servir os teus irmãos em amor. E nós somos chamados para isso. Para servir uns aos outros amorosamente. Você quer saber se você está sendo amoroso? Está doendo? Está sendo sacrificial? Você está gastando o seu tempo, você está gastando o seu dinheiro, você está fazendo uma coisa que você não gosta, então é amor. Se você está saindo ganhando, então não necessariamente é amor. Pode ser também, porque Deus bondosamente muitas vezes faz nossas atitudes de amor voltarem para nós de maneiras abençoadoras. Mas a maneira mais fácil é saber se é sacrificial. Nós precisamos aprender a viver no Espírito. Nós precisamos ser crentes mais dependentes do Espírito Santo. Tem algumas perguntas que algumas pessoas me fazem, como pastor, que a minha resposta é: não sei. Pastor, eu faço isso ou eu faço isso? E não é uma coisa, nenhum dos dois issos é pecaminoso. Sabe como é? Quando nenhum dos dois issos é pecaminoso. Pastor, o que é melhor, eu faço isso ou eu faço isso?
Você faz o que o Espírito Santo dirigir você para fazer. Porque nenhuma das duas é pecaminosa. Não existe uma vontade revelada, clara de Deus a esse respeito. Então, nessa hora, você depende totalmente do Espírito Santo de Deus. E eu e você precisamos aprender a depender do Espírito Santo. E clamar a Deus: Senhor, não sei o que fazer aqui. Me dá graça do Teu Espírito me dirigir de alguma forma, para que eu tome a melhor decisão, a que mais vai glorificar o Teu nome. Então é isso, meus queridos. Para evitar o legalismo, a gente precisa do verdadeiro evangelho da justificação somente pela fé. Para evitar o libertinismo, a gente precisa viver no Espírito. E que Deus nos ajude a sermos esse tipo de cristão, nem legalista e nem libertino, mas esse cristão centrado, dirigido pelo Espírito de Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é viva. A Tua palavra é eficaz. A Tua palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela traz à tona os pensamentos e motivações do nosso coração. A Tua palavra é a arma do Espírito, a escola do Espírito. E somente por meio dela é que nós podemos nos tornar, a cada dia mais, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, ó Deus, opera em nós por meio da Tua palavra e glorifica o Teu nome nas nossas vidas. Doma, ó Deus, subjuga nosso orgulho e o nosso egoísmo, e que o Teu Espírito reine em nós, em nome de Cristo. Amém.